Vocês são foda. Não sei não, hein? Não sei se vocês estão aí, não. Tá, beleza. Tá gravando, pessoal. Então, vamos começar. A gente não faz... eu sei que isso não faz, né? Tô brincando, pessoal. Gente, é um prazer encontrar com vocês. Tem muito tempo que eu espero encontrar com essa turma, que essa turma foi passando, normalmente eu dou aula no segundo período e acabei não encontrando vocês. Infelizmente, a gente acabou não encontrando no presencial durante essa pandemia. Lá no grupo, gente, quem quiser tirar dúvida de pandemia, eu sou epidemiologista, já tem 12 anos que eu estou na área, estou trabalhando igual um cavalo velho nessa pandemia. Se a gente tiver dúvida, querer saber alguma coisa, eu não vou ficar mandando informação lá, não, porque ninguém está aguentando mais informação da pandemia, né? No começo até que a gente tinha interesse, agora ninguém aguenta mais. Rafael Bahia tá entrando. Bem-vindo aí, Rafael. Pessoal, eu não sei se seria interessante eu pedir para vocês se apresentarem ou não. Aí vocês que sabem. A gente vai pensando nisso. Eu vou colocar essa aula no portal e vou colocar a gravação também no portal, viu? Então, vou colocar meu slide aqui. Estão vendo o slide? Sim, parecido. Sim. Beleza. Bom saber que tem gente aí, ouvir vozes de vez em quando é bom. Eu vou ter que permitir alguém mais para entrar aqui, peraí. O Francis. Vamos lá. Então, antes de eu apresentar, eu vou falar um pouquinho do cronograma. Hoje a gente vai ter uma apresentação, falar um pouco do que é essa disciplina de políticas. Depois a gente vai tratar da política de saúde no Brasil, do que é saúde coletiva, o que é saúde pública, qual a diferença entre um e outro. E depois a gente vai mostrar essa evolução do que é esse sistema único de saúde, que é o SUS, que é lindo demais. Vocês vão entender o porquê. Tratar um pouquinho dessa eficiência desse sistema, onde estão os erros desse sistema, tentar encontrar uma solução para esses problemas, que não tem jeito a gente fugir, que a solução está na atenção primária. Eu quero que vocês saiam bem pensando nisso. E, principalmente, entender o profissional de educação física nessa área de políticas públicas, que é um profissional que faz muita falta na área de política, na discussão de políticas públicas, e tem um espaço que ainda não está sendo tão ocupado. Inclusive, eu vejo outras áreas, outros profissionais ocupando esse espaço, que é de vocês, né? E o espaço que ninguém ocupa, ele é ocupado, né? Isso aí é uma coisa básica. Então, depois a gente vai passar a uma discussão do que é poder. Né? Alguém pode falar para mim o que acha, o que é poder? O que é poder para vocês? Vocês sabem? Alguém? Poder, gente, está em todas as relações humanas. Até para o seu cachorro, né? Quem tem cachorro aí sabe. O cachorro quer dominar a gente e ele entende os limites dele através da sua demonstração de poder. Então, o poder está em todas as relações. Só que as pessoas só percebem essa relação de poder e esse problema da relação de poder quando há conflito. Enquanto um exerce o poder sobre o outro de forma tranquila, as coisas vão caminhando. A partir do momento que um teve um conflito, o poder aparece. Tem um livro, não vai dar tempo de trabalhar com ele, chama Por uma Geografia do Poder, chama Claude Hafestan, foi geógrafo, estudou o geógrafo de Hitler. Então ele trabalha bem essas relações. Se vocês tiverem um tempinho, dá uma lida nesse livro, eu tenho aqui. Muito bom, só que você fica meio grilado, né? Todo mundo, você fica, será que essa pessoa está querendo jogar o poder dela sobre mim e tal? Você começa a ficar até desconfiado, porque ele trata muitas relações de forma muito aprofundada. Então, aí na próxima semana, a gente vai passar um filme que chama. Vocês já viram do Acerola Laranjinha, né? Cidade dos Homens. Eu vou colocar o link lá no portal. 30 minutos. Aí eu vou deixar para vocês verem antes. Aí na aula a gente vai discutir isso. Aí eu vou precisar que vocês abram o microfone e a gente converse mais para a gente discutir isso. Como é que funciona essa coisa do poder? Como é que é essa relação do poder? Quais são essas cidades? O que isso configura? Depois, eu estou com o cronograma no celular. Depois,
o Sistema Único de Saúde, e aí um processo histórico. Depois a gente vai ter uma outra aula também do Sistema de Saúde. Depois, no sábado letivo, a gente vai ter um sábado letivo agora, dia 29/8, viu? E aí vai ter uma atividade de 6 pontos nele, anotem aí, ó. Processo, saúde, doença, e aí eu tenho um texto, vou colocar lá para vocês trabalharem ele também, que é o que responde ao modelo biomédico. A gente vai entender que modelo é esse. Depois, vai ter uma eco, anota aí no dia 31/8, que é uma análise do filme Sonhos Tropicais. É um filme que conta a história do Oswaldo Cruz no Brasil, como é que se deu quando ele foi estudar fora, quando ele voltou, tem toda uma... Pede o Danilo para entrar novamente aí, que eu neguei na hora de permitir. Tenta entrar de novo, pessoal. Eu tô esperando o Danilo mesmo, sem querer, eu neguei. Só um minuto, pessoal, só ver se está acontecendo com o pessoal. Mas, Ricardo, o Danilo conseguiu. Danilo, você conseguiu entrar? Entrou. O Ricardo não conseguiu, né? Eu vou tentar enviar para o Ricardo o link por aqui. Outro link, quem sabe dá certo. Desculpa aí, gente, só para o pessoal da sala entrar aqui. Eu vou te mandar um link de uma outra forma. Estou tentando só abrir o WhatsApp aqui. Vou desenhar esse link. Espera que eu vou entrar pelo celular. Te mandei de novo aí. Pessoal, mandei o link para o Ricardo de novo. Acho que agora ele vai conseguir entrar. Sim, espero. As pessoas falaram no chat. O Rai, eu acho que agora entrou, né? Só faltou mesmo o Ricardo. Se alguém tiver com problema, fala Eu no grupo acho que que eu. sim. Tem que ver com ele aqui, mas acho que entrou aí, eu não vi. Nem vi a O agenda dele. Ricardo não entrou ainda não. Eu mandei Tá. outro link para ele. Isso, acho que A gente falta vai só ele. tentando. Falta só ele. Beleza. Beleza, então vamos continuar aqui. O Ricardo tá gravando um áudio ali, isso que tá acontecendo com ele. Depois a gente vai começar a trabalhar os princípios do SUS, universalidade, integralidade. Em algumas aulas a gente vai gastar com isso. Vai gastar aqui de essa aula do 8 e a aula do 15. A gente vai juntar isso aqui nos princípios do SUS. Depois a gente vai ter uma avaliação, anotem aí, gente, no dia 29/9, uma avaliação remota. Eu vou postar o cronograma assim que estiver pronto, eu vou postar no portal, tá? Ué, Josmar, você tá de volta, meu filho? Aí no sábado letivo, dia 3/10. Depois tem uma eco no dia 5/10. Então, só para a gente poder adiantando o cronograma nessa primeira parte, vocês entenderem como é que funciona a disciplina. Só ver o Não tô Ricardo conseguindo falou aqui. entrar de jeito nenhum. Será que é problema no meu celular?
Tá dando todo. Ô, Ricardo, aparentemente é seu celular mesmo, porque tá todo mundo conseguindo entrar. Já tem 20 pessoas na sala. Fala, Josmar. Você tá de volta? Tudo na paz, Luiz? Bom demais, meu filho. Bom demais, hein? Um prazer. Então, beleza, vamos começar a aula aqui de novo, aqui nos slides. Só o Ricardo tá com problema, mas qualquer coisa vocês me dão um grito aqui no WhatsApp, que eu consigo tentar ver com ele. Então, o que é essas políticas públicas e quem sou eu primeiro, né? Então, eu sou graduado em enfermagem em 2005, eu fiz a especialização em gestão de serviço de saúde em 2008, terminei o meu mestrado em 2014 de gestão integrada de território, sou professor na Unipac desde 2009 e estou na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais como especialista em políticas públicas e gestão da saúde desde 2008, servidor efetivo lá, especificamente lotado na epidemiologia e no núcleo de gestão regional, que eu tive um tempo, a gente coopera na gestão. Trabalho com epidemiologia há muito tempo, estudo epidemias, né? Eu fiz um curso que chama EpiSUS, no mundo inteiro chama FTP, que é Epidemiologia de Campo, pelo CDC americano, e aí eu me habilitei a investigar surtos e epidemias. É um curso focado, é como se fossem as caveiras da epidemiologia, é um curso focado para formar pessoas para investigar, inclusive uma guerra biológica, né? Então, é isso que é a minha área de atuação. E na Secretaria de Estado, eu trabalhei como enfermeiro mesmo, só no período de 2006, que eu formei em 2005, né, no final de 2005, de 2006 a 2008, na zona rural de Governador Valadares, como enfermeiro dos distritos. Aqui, depois eu voltei mais para essa área de gestão, e estou nela aí até hoje, lá na Secretaria de Estado da Saúde. Ok? E aí, gente, eu trouxe essa imagem do nosso portal. As políticas públicas em saúde orientam a melhoria de condições de saúde da população e a perspectiva do ambiental, social e do trabalho. E o SUS, ele tem a sua perspectiva Aí, professor, seu áudio está saindo muito baixo, cara. Tá baixo? Deixa eu falar mais alto, deu melhor? Acho só para você, Júnior. Para mim tá normal. Tá normal? Então, Então beleza. é aqui, eu vou então tentar meu falar celular. mais alto. Então deve ser meu celular aqui, então, porque tava bom e ficou baixo. Alguém te ligou? Mandou mensagem? Acontece. Sim, ligou aqui. Acontece. Às vezes é bom você sair e voltar. Tá ok, então, vou sair e voltar aqui. Aí você não precisa pedir de volta para voltar, não. Qualquer coisa você dá um grito no grupo que eu tô olhando de vez em quando. Então, essa perspectiva do ambiente, o social e o trabalho é o que a gente vai dizer a diferença entre estar ou não com saúde. Esse conceito de saúde é bem ampliado, né? Hoje em dia, saúde não é só você não estar doente. É um bem-estar físico, mental, social, espiritual. E o Brasil, ele tem, em sua perspectiva, os princípios do SUS, que é um sistema único universal. Eu quero que vocês prestem atenção nesse de universal. Não são todos os países no mundo que têm um sistema de saúde universal, tá? Mais parecido com o nosso, apesar que é muito melhor do que o nosso, é o sistema de saúde da Inglaterra, que é o NHS. Da Grã-Bretanha é o melhor sistema de saúde do mundo. O Canadá também tem um sistema universal e outros países têm um sistema universal. A grande maioria não é universal. O que significa isso? Nem todo mundo tem acesso gratuito à saúde. Aqui no Brasil, eu costumo fazer esse exemplo, o Bolsonaro tomou uma facada e foi para o SUS. O Luciano Huck teve uma queda de avião, né? Todo mundo lembra disso. Ele foi para o SUS. Então, independente do seu recurso que você ganha, o SUS está aqui para te atender. E esse é um problema, tá? Inclusive nessa relação dos planos de saúde com o Sistema Único de Saúde. A gente tem muito problema nisso, porque, por exemplo, um plano de saúde, ele não atende algumas situações e acaba jogando para o SUS, dentre outros problemas. Então, o Sistema Único de Saúde nosso é um dos melhores sistemas do mundo, por causa dessa configuração. E por que eu falo que é um problema essa configuração? Você atender todo mundo é complicado, né? Então sai caro. E o Brasil acaba tendo um sistema eficiente. E tem alguns gargalos.
com certeza tem alguns gargalos. Pode ter alguém tentando entrar. Deixa eu autorizar ele. Ana Almeida. Isso. Beleza. Vou voltar lá. Tá na paz aí, né, pessoal? Então, a gente está aqui no que é o SUS, no que é a saúde e trabalho. Eu sempre coloco essa coisa do social e trabalho, porque adoecer está intimamente ligado com o seu trabalho. E aí eu jogo por curso de educação física isso. Eu espero que vocês nunca mais esqueçam disso. Que toda vez que você fizer uma avaliação de um aluno na academia, de um paciente no saúde da família, de um cliente num trabalho de casa, num personal trainer, na escola, não sei, aonde estiver, você vai pegar esse sujeito e entender onde ele trabalha. E aí eu sempre faço essa reflexão. O mesmo tipo de atividade física, parte corporal que eu vou trabalhar, de um gari, é a mesma que eu vou trabalhar de um cara que trabalha no escritório o dia inteiro? Eu não tenho que fortalecer o core desse cara que trabalha o dia inteiro sentado, que acaba ficando com as costas arqueadas e com um fortalecimento de abdômen para ele manter e diminuir a dor lombar? O cara que trabalha como gari, ele corre o tempo todo. Eu não tenho que trabalhar um fortalecimento dessa musculatura? Então, trabalho, a partir de agora, a primeira pergunta quando você vai fazer a anamnese de um cliente, paciente, eu vou falar isso em várias aulas, tá, gente? Eu vou repetir isso algumas vezes. O que você trabalha? Como você trabalha? Porque o que também modifica. É importante você dialogar com o seu cliente como isso vai ser feito. Então, por exemplo, o cara fala que ele é pedreiro. Eu não sei se vocês sabem, eu também entendo pouquíssimo de pedreiro, né? Mas eu sei que tem pedreiro que trabalha só com ladrilho, só com a parte de piso, só com acabamento. Então, o tipo de pedreiro que ele é, como ele exerce essa profissão, vai interferir também na minha avaliação. Outro desafio para você está nessa imagem. Foco nessa imagem. Isso é o Brasil, gente. Você pode ser um profissional de educação física que vai trabalhar numa área desse condomínio ou dessa favela, né? E elas convivem lado a lado. E é o grande desafio da saúde pública brasileira. São pessoas que adoecem de forma totalmente diferente, né? Apesar que a Covid demonstrou que eles adoecem igual, eles morrem diferente. O paciente que tem tem mais vulnerabilidade social, ele acaba morrendo mais. Então, eles morrem em idade diferente, eles convivem em forma diferente. Imagina você observar, por exemplo, dengue nessa comunidade. Olha como é que as pessoas moram embolado. Imagina o Covid agora nessa comunidade, aí, as pessoas ficando dentro de casa, nessa casa. Como pensar isso, né? Pensa que uma casa tem 12 pessoas em um cômodo. A gente tem que pensar isso. A gente tem que trabalhar com as pessoas. A gente tem que entender as pessoas e, dentro disso, fazer a nossa atividade. E vocês, profissionais de educação física, têm uma responsabilidade em relação a isso, e não é uma responsabilidade pequena, é uma grande responsabilidade, ok? A saúde pública, a saúde coletiva, vou explicar a diferença daqui a pouquinho, mudou muito. Por quê? A vida mudou. Olha a cidade de um lado, a cidade do outro. Olha a zona rural de um lado, a zona rural de outro. Então, as pessoas que viviam nessa primeira imagem aí... Olá, estamos começando a nossa live de hoje, nosso encontro habitual. Agradeço aos 511 mil inscritos no meu canal e sempre falo que você... Liguei sem querer aqui. As pessoas que viviam nessa região, nas cidades antigamente, vivem de forma totalmente diferente na cidade de hoje. Então, a forma de adoecimento é totalmente diferente. Tem um programa Netflix agora, de curiosidade, muito interessante, mostrando como a peste ela conseguiu avançar nessa época, como as pessoas conviviam com ratos e etc., como as pessoas adoeciam de doenças infecto-contagiosas, né? E hoje nem tanto mais. As pessoas hoje, elas adoecem e morrem muito mais de doenças crônico-degenerativas do que de infecto contagiosa. Apesar que esse ano vai ter uma mudança por causa das mortes de Covid, né? Nem ri, né? Triste.
Então, essa vai ter uma mudança esse ano por causa dessa grande pandemia. Mas, em modos gerais, nós temos muito mais morte por doença cardiovascular do que doença infecto-contagiosa. Câncer mata muito mais que matava antigamente. E hoje, a gente vê um problema sério também, que é essa tripla carga de doença, eu vou explicar isso lá para frente para vocês, que é a morte por causas externas, acidentes, facadas, tiros, etc. Na zona rural, a vida do campo mudou. Já tem alguns lugares assim ainda, né? E aí a forma de adoecer também. Então você pensa que o agrotóxico, por exemplo, é um problema de adoecimento das pessoas. Só vou parar para permitir uma pessoa entrar aqui. Kaique. Deixa eu entrar aqui. Não, o Kaique não conseguiu entrar, não. Beleza, vou voltar lá. Então, o adoecimento no campo hoje é bem diferente. E da forma de viver e de se alimentar também, né? Isso muda muito. Vocês vão ter que aprender, como profissional de educação física, a entender alguns lemas que a gente vive na saúde da família, né? E eu pude experimentar isso na febre amarela. Como as pessoas têm uma linguagem diferente, a forma de ver a vida diferente. E a gente tinha de entrar nas casas para entender onde tinha macaco morto, a gente passava, as pessoas explicavam o modo de vida do macaco, a forma deles verem aquilo. Então, olha, a dor começa acima do mucumbo, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela, né? A pessoa fica sem saber. Entender essa linguagem deles, do seu paciente, é importantíssimo. Eu sou do Espírito Santo, já tenho 18 anos de governador Valadares. Mas quando eu cheguei aqui, a forma de ver as coisas, a forma de ver a vida, foi uma dificuldade, porque é diferente a vida lá do que aqui, a forma de ver a vida, a forma de viver. Também na zona rural de Valadares, eu senti a mesma diferença, e na cidade também. Então, pessoal, o que é política para vocês? Tem alguém falando? Tem que dar uma pausada aqui para eu ver aqui. Rapaz, eu acho que essa pá são as escápulas. Às vezes é impossível saber, né? A gente tem que conversar com o paciente para tentar saber o que ele está querendo falar. Nem sempre é aquilo que você tem que entender, você tem que perguntar. O papá, tem como você me mostrar a pá aí? Que eu não estou conseguindo entender, ou não precisa nem falar que eu não consigo entender, né? Mas é a linguagem, muito boa a intervenção. A maioria das vezes eles falam que a pá é essa parte mesmo das escapas. Que a escapa, né? Tô com a dor na pá, e põe a mão nas costas, né? Se a gente não parar para entender, a gente vai saber nunca que dor é essa, né? E, pessoal, vocês vão ter muito isso, porque eu tenho certeza que vocês já sabem disso, né? Tantas pessoas que têm dor nas costas, né? Dor na região lombar, por causa de posturas, né? Então, vocês vão ter que entender o que as pessoas estão querendo falar. Agora, o titela ali é mais difícil saber o que é. Pessoal, o que é política? Vocês estão muito calados, né? Administração pública? Oi? Políticas públicas. Quem falou? Oi, quem falou? Alguém falou que é administração pública política. Faz sentido. Quem mais? Maneira de ciência de governo, leis. Isso, o Vanderlei também está falando. A Ana Laura falou. Vanderlei, eu não ouvi porque interferiu. Fala de novo. Seria a maneira de organizar a sociedade através de leis, organização, maneira de gerir a sociedade como um todo. Exatamente. Gostei da interação, viu, gente? Assim a gente vai andar bem mais fácil. Então, o que é política? Para Bobbio, um autor interessante, ele fala sobre... Ele tem um dicionário de política. Ele fala que a política é a forma, tudo que vocês falaram, da viver nas cidades, né? O polis, cidades. Então, exatamente isso que vocês falaram. E aí, ele classifica a política na forma de se viver nas cidades
principalmente através do Estado. O que é o Estado, né? O Estado de Minas Gerais, o Estado do Brasil, o Estado, o município, governador Valadares. E o Estado social e político. O que esse Estado tem de interferência, né? E Hegel diz que o Estado é o momento culminante do espírito objetivo, no sentido que resolve e supera 2 precedentes da família e da sociedade civil, no qual é inserido, entre outros, as corporações, sociedades particulares e sentido tradicional. Resumindo o que Hegel falou, né? A sociedade, o Estado, a política, ela é como as nossas famílias, a nossa vida vive. Como as pessoas entendem a família. Hoje a gente está numa discussão pesada do conceito de família, que eu, inclusive, achei que já estava superada essa discussão há 10 anos, né? Mas hoje retoma esse conceito de família, uma briga danada, sem sentido, da natura, né? Aquela confusão por causa da Tammy Gretchen, aquela confusão, no final todo mundo ganhou com isso, né? Mas esse conceito de família na sociedade que você está inserido nela. Família tem um conceito diferente para quem vive no Brasil do que um conceito diferente para quem vive lá na região do Estado Islâmico. Concorda comigo? Eu vejo família de uma forma, você vive de um outro. Os estados modernos, atuais, eles convivem bem com essas visões. Esse é o grande problema. Nós temos que aprender a conviver dentro dessa sociedade o particular, o tradicional ou o moderno, né? E parar de politizar a vida do outro, né? Então, mas isso, politizar no sentido ruim, né? De politiqueiro, não de política de Estado. Então, isso interfere nas relações humanas, isso é política, isso é Estado. Nós temos 2 pensamentos dominantes, que não é o que é certo ou errado, e também não é muito moderno hoje, que eu tenho uma visão bem distinta, isso é bem pessoal minha, do que é liberal, o que é de esquerda, marxista, né, de direita. De grosso modo, a gente tem que o Estado, no pensamento liberal, é pequeno ou extinto. Então, as relações econômicas e sociais, o Estado não interfere. Mas já se sabe no mundo inteiro que esse liberal pleno não existe. A pandemia mesmo mostrou que os países mais liberais, como os Estados Unidos, fizeram interferência, né, que a gente chama de... Esqueci. Teorias anticíclicas de mercado. Né? Então, isso não existe. Assim como o pensamento marxista, grande domínio dentro das relações econômicas e sociais. Também a gente vê que teve alguma falência nesse conceito, tanto de um quanto do outro, e hoje a gente busca uma forma de ver a vida distante só dessa ambiguidade, dessa, vamos dizer, dessa polarização, né? Um Estado que seja eficiente, mas que atenda as pessoas dentro das suas diferenças. Quem quiser fazer alguma intervenção, estou disponível. Tá tranquilo, pessoal? E isso todo dia muda, né? Ser colarinho branco tem privilégio nas sociedade, é bem o bando de abuso também, os políticos, né? O Kaique falou organização em prol do bem comum, Anderson, organização. Isso mesmo, acho que a gente entende, né? Aí quando a gente fala do colarinho branco, é um problema para a nossa sociedade, e hoje a gente viu que não é só no Brasil. Vocês viram lá onde explodiu? Onde foi que explodiu, gente? Foi na... Beirute, né? E aí o povo revoltou, tá na rua, caiu o primeiro-ministro, perigoso caiu o presidente, porque lá é um estado, o Líbano, né? Um estado que a gente está vendo muita confusão, e lá tem muita corrupção. A corrupção, ela destrói, né? E a cada dia, não importa o partido que esteja, a gente vê como eles conseguem se safar, né? E estabelecer novas conexões. O ser humano é complexo, né? O ser humano é complexo. Mas eu acho que tem que ter uma forma de diminuir essa corrupção, né? Então, beleza, vamos continuando. Então, a política originada do grego, polis, se refere a urbano, civil, público, enfim, cidade, polis. Eu vou passar de novo. O que é saúde, galera? O que vocês acham que é saúde?
que é saúde para vocês? Podem falar ou escrever. Poder levar uma qualidade de vida sem problemas futuros, algo assim. Ô Pedro, você falou bem, cara, porque quando a gente pensa no conceito ampliado, é bem isso que você falou. Levar a vida bem, viver bem, qualidade de vida, estar bem. Aí o bem-estar físico, mental. Exatamente, é o conceito ampliado de saúde, né? Saúde física, mental, bem-estar no modo geral. Exatamente isso. E aí, eu vou continuar aqui. A saúde, ela é basicamente o bem-estar físico, mental e social. Mas para você viver plenamente a saúde, você tem que ter moradia. Não precisa ter saúde sem moradia. Você tem que ter essa água e esgoto. Isso é primordial para a saúde das pessoas. Água e esgoto, pelo amor de Deus. Isso é interessante. Sempre quando eu falo essa coisa de água, eu lembro que na Bolívia tem muito menos saneamento que no Brasil. E então, um autor que eu gosto muito de economia, que ele escreveu um livro que chama As Pessoas em Primeiro Lugar, chama Amartya Sen. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que ele é um dos precursores do IDH. E ele mostra que entre os 10% mais pobres do Brasil, a qualidade de água e esgoto é pior do que da Bolívia. E, inclusive, que a mortalidade infantil, eu vou falar muito isso com vocês, mortalidade infantil é um dos principais indicadores de saúde, de qualidade de assistência de saúde. A mortalidade infantil entre os 10% mais pobres do Brasil é pior que os 10% mais pobres da Bolívia. Então, as desigualdades no Brasil são muito grandes. A alimentação, vocês estão intimamente ligados com isso, né? Comprar comida boa acaba sendo um pouco mais caro e mais difícil, principalmente com o agrotóxico, né? É mais caro comprar, concorda comigo? É mais caro comprar legumes e verduras no mercado aí sem agrotóxico. Como é que é o nome, gente? Se fala, esqueço. 20 de desenvolvimento humano, o Kaique colocou quadrante de bem-estar. Orgânicas. Orgânicos, isso. Então, a gente trabalhar com esse tipo de alimento, ele é mais caro, né? E esse tipo de alimento está intimamente com a nossa qualidade de vida e de saúde, porque saúde é também o alimento. O que você come é saúde, né? Eu brincava com a estagiária que a gente tinha lá, se você é o que você come, então ela é uma coxinha, né? Porque pode gostar de coxinha. E acesso à saúde, acesso a serviços de saúde é importante para você ter saúde. Que acesso é esse, né? Então, o conceito de saúde, a Organização Mundial de Saúde fala que é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Então, isso aí, binômio. Tem uma palavra que eu adoro falar, eu quero que vocês aprendam também, chama biopsicossocial. O sujeito é biopsicossocial, ele é biológico, ele é psicológico e ele é social, ele é relacional. E isso está intimamente ligado no trabalho de vocês. Isso vocês não conseguem. E para a gente conseguir esse bem-estar físico, mental, social, a gente tem os determinantes sociais da saúde. A Mariana colocou que depende. São mais caros, porém o nosso corpo. Com certeza, Mariana. Me parece que eu vejo quando eu compro, tem uma feirinha no mercado, às sextas-feiras, que não é produto orgânico, mas ele é com menos agrotóxico ou sem agrotóxico, que é agricultura familiar. Também aconselho. O negócio é conseguir ir à sexta-feira lá, né? Que no horário de trabalho é complicado para todo mundo. Determinantes sociais de saúde, condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Então, isso vai permitir que a gente veja a produção agrícola de alimentos, a educação, o ambiente de trabalho. Gente, isso aqui é importantíssimo. O ambiente de trabalho é condição sine qua non para você ter ou não ter saúde. Isso é primordial. Alguns de vocês já devem ter convivido com um ambiente ruim de trabalho. Tem um colega de trabalho meu, não importa eu falar o nome dele, o Ricardo Mafra. Alguns de vocês devem conhecer, lá de Santa Rita. Ele trabalhava numa indústria com fornos, né? Ele trabalhava com a gente lá na epidemiologia. Aí, quando ele passou no concurso, ele começou a trabalhar lá, eu falei, Ricardo, você está gostando?
O rapaz trabalhava no alto forno, cara. Isso aqui, para mim, no ar-condicionado, tá bom demais. Realmente, cara, a qualidade de vida muda, depende do seu trabalho, né? De como você exerce o seu trabalho. Kit legumes, entrega em casa, preço... Então, só que me parece que tem esse kit legumes, você tem que cadastrar, conversar com eles, né? Eu não conheço esse aí, não. Eu conheço um do cara entrega na casa. Acho que não é esse kit legumes aí, não. É um pouco mais caro, né, João? Tá certo. Ouvimos... Ah, vocês ouviram atividade física e envelhecimento, biopsicossocial. Bacana. Muito bom. Bom que a gente já tem um linguajar próximo. Bacana. Então, a gente tem condições de trabalho, desemprego é saúde, interfere na saúde, água e esgoto interfere na saúde, a habitação, a gente já falou. Tem uma outra área agora que eu vou entrar com vocês, que eu acho que vocês têm que compreender isso de forma muito clara, porque vocês são os principais molas disso, né? Redes sociais comunitárias. São jovens, estão aí começando a carreira. O profissional de educação física, ele tem que entender, assim como o profissional enfermeiro, médico, que ele tem que estar na comunidade que ele trabalha de forma relacional. Eu fiz crossfit, apesar que eu estou muito gordo agora, eu já até competi crossfit. E o cross, ele tem uma filosofia por trás dele, que é a comunidade do crossfit, né? E como isso interfere na vida das pessoas, no estilo de vida das pessoas. Teve uma participação muito importante, apesar que eu me distanciei e acabei me perdendo, né? Mas durante 4 anos da minha vida eu competi, vivi isso, e a comunidade CrossFit ela é impressionante. Então vocês têm que trabalhar isso na comunidade de vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu ouvi um barulhinho aqui. Não. Beleza, então vamos continuar. Tá todo mundo aí, né? Saúde coletiva ou saúde pública? Então, saúde pública, o objeto de trabalho do problema de saúde são definidos pelas mortes, doenças, agravos, suas ocorrências de nível de coletividade. Nesse sentido, o conceito de saúde ele é próprio da ausência de doenças. É o conceito de saúde pública. Já o conceito de saúde coletiva, o objeto é a necessidade de saúde, ou seja, todas as condições requeridas, não apenas para evitar a doença e prolongar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida. No limite, permitir o exercício da liberdade humana no busca da felicidade. A gente rompe o modelo biomédico e a gente vai para a saúde das pessoas. Né? Na saúde pública, usa-se a epidemiologia tradicional, o planejamento normativo e a administração e inspiração taylorista. A gente vai dar tempo de trabalhar com Taylor, né? O princípio de trabalho de Taylor. Abordagem clínica, portanto, a concepção biologista da saúde. Já a saúde coletiva, ela utiliza instrumentos de trabalho como a epidemiologia crítica. É uma das nossas dificuldades hoje em Valadares, por exemplo, é ter epidemiologistas críticos. A gente não tem praticamente. A gente tem aqui algumas professoras, aqui na UFJF mesmo, tem a Vanesca, que é uma epidemiologista crítica, né? Que, aliada às ciências sociais, prioriza os estudos de determinantes sociais e das desigualdades de saúde, planejamento estratégico, comunicativo, gestão democrática, além disso, abre a contribuição de todos os saberes científicos, inclusive os conhecimentos populares. Ok. Conceito de saúde pública no Brasil. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente entrar? Não, beleza. Tem ninguém também pedindo para entrar, mas tá bom, participação de todos. Então, gente, conversando um pouco sobre o Sistema Único de Saúde brasileiro, que é o famoso SUS, SUSão do povo, SUS é nosso. Ele tem uma dicotomia importante entre conteúdo teórico e prático. O que é isso? O que está escrito no SUS é muito lindo, mas nem sempre funciona, tá? A gente vai estudar um pouquinho disso, que o financiamento no Brasil é complicado. Gasta-se pouco com saúde. Acho que 3,5%, não tenho certeza de cabeça não, vou trazer o dado correto. 3,5% da nosso PIB, praticamente, que é só em saúde. Você vê países que têm 10, 11, 12, 13, 15% de investimento em saúde. Então, fica difícil fazer isso com pouco dinheiro. Né? A formulação de política de saúde se reflete em melhorias reais na qualidade de vida das pessoas. As pessoas podem sentir que a saúde deles melhorou, né? Na verdade, a gente não sente isso, inclusive uma insegurança, né? As pessoas têm medo de adoecer, né? Cair no sistema. Apesar que muita gente, quando cai no regional, por exemplo,
elogia muito o Hospital Municipal. Regionalização solidária, que tem o foco na economia de escala e escopo, e não intervenções de individuais e grupos específicos. Pessoal, isso é muito sério. O que é escala e escopo? Vou tentar mostrar para vocês. Escala. Escopo. Eu preciso preencher todo esse espaço. Eu só tenho uma peça. Quer dizer, a minha escala é menor do que o escopo. Eu não consegui preencher todos os espaços com as peças que eu tenho. Ok? Um exemplo prático. Eu tenho um aparelho de ressonância magnética que ele tem seu escopo 1.000 exames por mês. Porém, eu faço 10. Quer dizer, eu estou perdendo 990 exames. Quer dizer, eu pago um valor e eu não uso todo esse valor. Qual a importância disso? Para a gente ter economia, para a gente gastar menos. Então, hospitais em cidades pequenas é um problema. E nós temos isso em algumas regiões próximas a nós, que tem, por exemplo, 9 hospitais em 9 cidades, todas as cidades, 8 cidades, 9 cidades, 8 hospitais, todas essas cidades com menos de 25 mil habitantes, e os hospitais todos, agora a Covid estão mais lotados, mas eles não estavam lotados, viviam com 50% de ocupação, faltando equipe, faltando dinheiro. O que é isso que acontece? Não usa o dinheiro e perde dinheiro. Por que eu falo isso? Por exemplo, eu tenho um hospital aberto 24 horas, eu tenho que ter 5 enfermeiros para ficar de plantão minimamente. Eu tenho que ter um enfermeiro, por exemplo, que é o RT. Eu tenho que ter um outro profissional da CCH, um médico para CCH. Então, é uma equipe muito grande com poucas pessoas que vão ser atendidas. Então, o gasto é muito grande e se perde tempo. Então, a família real, um pouco de história da saúde brasileira, vocês vão entender algumas coisas. Então, a família real chega no Brasil em 1808, começa o saneamento da capital, controle de navios, portos, e vocês vão ver, gente, que tem sempre um interesse econômico por trás. O controle de navio e saúde dos portos é para as exportações, tá? Começa a fazer o controle sanitário, e tem as Santas Casas de Misericórdia. Então, a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, de Vitória, foi feita nessa época. A família real chegava e implantava a Santa Casa de Misericórdia. Só tinha saúde nisso. Mais pra frente, lá na frente, nos anos 20, existe uma lei chamada Eloy Chaves, nossa, um cachorrado então, que cria as caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs. Essas CAPs, elas eram a única forma das pessoas serem atendidas na época. Então, se você não tivesse carteira assinada, né, se fosse fichado em algum local, você não tinha atendimento em saúde. Isso foi nos anos 30, a gente tem a Revolução de 30, o Estado Novo, o Estado cresce, fica forte, né, mais alinhado à esquerda. E aí, cria-se nos anos 30 o Ministério da Educação e Saúde, atenções predominantes do governo até então voltadas para o caráter coletivo. Em 1933, o Estado, a participação como ator central nas relações entre empregados e empregadores, então, sempre essa forma assim, vínculo trabalho formal e atendimento à saúde. Então, aquelas CAPs, eles começaram a criar o Instituto de Previdência, o financiamento do governo começa a trabalhar em cima disso, e aí cria-se o Ministério da Educação e Saúde Pública, cuja competência era cuidar da saúde pública, então muito focado para as campanhas, né, os funazeiros, lembra, pessoal? Então, era muito voltado para isso. O atendimento para ser doente era menor, era menos focado nisso. O Plano Saúde, Alimentação e Transporte, na era Vargas. Em 1953, o Ministério da Saúde é criado, se dedica à atividade de caráter coletivo, como campanha de vigilância sanitária. Então, o Ministério da Saúde ficava com as ações verticais, as doenças específicas, e a assistência ficava voltada para as casas de previdência. As pessoas que não tinham essa ligação, elas eram atendidas somente nessas Santa Casa de Misericórdia ou Benzedeira, e não tinha assistência à saúde. Em 1966, eles fundam todo o Instituto de Previdência e criam o INAMPS, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Quem é muito jovem não deve lembrar. Mas não muda a lógica é a mesma. Sentadas por saúde na expansão da assistência, a instituição de saúde particular sendo financiadas pelo Estado, isso foi um problema sério dessa época de governo, porque eles aumentaram muito o financiamento público a particulares.
E aí, Lima fala isso, que aos públicos, em geral, melhor equipado, cabe o atendimento de casos mais graves e tratamento mais longo, consequentemente, mais custoso. Já o setor privado selecionava os casos mais simples, rápidos, baratos, assim, mais lucrativos. Isso aconteceu no Brasil e ainda acontece. Lembra que eu falei dessa dificuldade? Ainda acontece. É bem olhar. Se você for para o Ocidente e Valadares, você vai para onde? Você vai para o hospital. Não adianta negar. Você pode ter o melhor plano de saúde. Se você acidentou, teve um trauma violento, eu vou te levar para o hospital municipal. Então, o Juscelino fez a aceleração do crescimento, gerou força de trabalho e aí precisava de saúde. Gente, isso, independente do governo, vocês vão notar que na história da saúde, ela está sempre ligada ao crescimento do trabalho. Então, ele precisava de acelerar o crescimento, ele pegou muito dinheiro emprestado e ele queria gerar essa economia por lá, então ele precisa de atender esses trabalhadores. Para você ter uma ideia, e isso é um resquício de que pode ser gerado de corrupção, não foi investigado nisso, mas em 1970, 2,9% da população brasileira tinha sido internada. Em 1980, 9,7%. Quer dizer, os hospitais particulares começaram a internar muito sem necessidade. Até hoje, eu já trabalhei muito fazendo isso, a gente avalia a IH para ver se não está sendo exagerado, porque muitas vezes o médico é dono do hospital e ele te interna para ganhar dinheiro. Isso acontece, né? Estou falando que acontece aqui, isso acontece no país. Então, essa variação da média de internação e procedimento de qualidade é muito importante a gente avaliar. Os procedimentos em 2009 foi de 5,6, todos média de complexidade, não só hospitalização. Então, para você ter ideia como isso foi importante. Quando a gente chega no final da década de 80, diretas já, toda essa confusão, a gente tem um movimento pela reforma sanitária. Esse movimento pela reforma sanitária, pelos sanitaristas, eles se fundem lá na Conferência Nacional de Saúde de 1986. Uma pausa em conferência. As conferências de saúde são criadas lá no Ministério da Educação por Vargas, mas Vargas, ele não fez as conferências porque ele era bonzinho, queria ouvir o povo, não. Como ele era muito centralizador, ele centralizava muito o Estado, ele acreditava piamente nisso, né? Ele queria, de alguma forma, que as conferências, eles pudessem escutar os inimigos dele, né? Vargas era meio que um ditador. Meio não, né? Ele dá um golpe. Então, apesar que o Vargas é um dos caras que mais contribuiu para os direitos trabalhistas, né? Da palmatória. Mas ele deu um golpe, ele foi um ditador. Então, ele queria ouvir as pessoas para saber quem estava falando mal do governo. Era uma estratégia de perseguição, né? Então, não é que ele era bonzinho. Mas em 1986, cria-se, apesar junto com o movimento da reforma sanitária brasileira, a participação de intelectuais, cria-se o Sistema Único de Saúde. Nessa 8ª conferência, reuniu mais de 5 mil pessoas, definiu a estratégia que, em 1988, a Constituição Cidadã consolidou, e aí ele entendeu que os princípios do conceito ampliado de saúde, reconhecimento da saúde como direito de cidadania e dever do Estado, e defesa de um sistema único, e aí que entra. A gente até então só podia ser atendido lá no hospital se você tinha o INAMPS, se você era carteira assinada. Com isso, lá na 8ª conferência, não, a gente quer um sistema público, universal, igualitário, que atenda as pessoas mais próximas à sua casa. Aí cria-se SUS, que ele tem princípios doutrinários e organizativos. O doutrinários é a filosofia dele, né? E os organizativos, como funciona. Os doutrinários, universalidade, equidade, integralidade, a gente vai trabalhar muito nele. A gente vai trabalhar bastante nos princípios, porque é a base para vocês trabalharem como profissionais do SUS. A universalidade trata da saúde como um direito de cidadania, sepulta o modelo excludente anterior e consequência direta da discussão da âncora do direito à saúde. Como eu falei no começo, esses slides eu fiz em parceria com a minha colega Maria Augusta, e esse que tem o nomezinho dele embaixo, viu, gente? Eu sempre preservo o nome, é porque é único só dentro dela. Ela que fez só essa parte. É a minha parte também, os outros. O princípio
Da equidade, esse é um princípio de justiça. Então, a gente tem que entender como é que funciona isso. A equidade atende os desiguais de forma desigual. Então, por exemplo, um deficiente físico, eu tenho que tratar ele diferente de quem, um cadeirante, diferente de quem anda, né? Então, eu tenho que ter uma rampa, eu tenho que ter um consultório adaptado para isso. Então, é tratar diferente os diferentes, mas no princípio de justiça social. Equidade é diferente de igualdade. A igualdade é aquela dos caixotinhos para ver o jogo. No próximo slide eu vou trazer para vocês na próxima aula esse caixotinho. A integralidade é, para mim, o princípio do Sistema Único de Saúde mais quebrado por nós profissionais. Por quê? Cada pessoa é um todo indivisível, integrante de uma comunidade. Porém, quantos de vocês não foi atendido em um profissional de saúde, gente médico, que ele olhou só seu metacarpo, né? Olhou só sua dor de cabeça, não olhou o sujeito como um todo. E isso é um problema muito sério. Isso gera, por exemplo, uma solicitação de exame exagero. O paciente, por exemplo, chega com sinusite, você faz uma avaliação, aperta aqui, e você olha lá na glote que está pingando. Se você fez isso, você não precisa nem ter dúvida que é. Mas até uma mania de pedir raio-x de face. Você perde dinheiro, tempo, uma coisa que você podia examinar o paciente, coisa que está se perdendo aos poucos, para a gente vai resgatar isso. Os princípios organizativos, regionalização, hierarquização, resolutividade, descentralização, complementaridade e participação dos cidadãos. A gente vai estudar isso de forma bem bacana. Essa participação da população, ela se dá nos 3 níveis de governo, através dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Os conselhos, eles têm, e as conferências, eles são divididos em 3 grupos de pessoas, 4 grupos, usuário, o governo, os trabalhadores e os prestadores, esses 4 grupos, sendo que 50% da composição é de usuário, 25% de trabalhador e 12,5% de prestador de serviço e 12,5% de membros do governo, da gestão do governo. Tá? Vou trabalhar essa lei 8080 depois, com mais clareza. Basicamente era isso. Áudios. Bom. Taylorismo, algumas perguntas. Taylorismo é um princípio de trabalho, de como você vê as coisas. Taylor tem um princípio de trabalho muito focado na parte mecânica. JK, não, como é que é o nome daquele engenheiro, daquele arquiteto famoso que morreu tem pouco tempo, mais de 90 anos, fez Brasil. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer é brilhante, é um artista brilhante. Mas Niemeyer, ele não fazia os locais para as pessoas. Então, quem conhece a cidade administrativa de Belo Horizonte, sabe como é que é trabalhar lá. Lá é 3 quilômetros de mesa e você não tem mais intimidade no trabalho. Você vê um trabalho do outro. Isso, para poder você trabalhar mais, acaba sendo importante, mas a intimidade, isso é ruim. Então, Taylor tinha esse princípio de trabalho tipo fordista, que é em rede, mas muito focado na produção, não nas pessoas. Esse é o princípio de Taylor. Mas eu vou colocar um texto mais abrangente para vocês entenderem. Mais alguma questão, pessoal? Vou achar uma definição boa para o terrorismo mais simplificado. Pessoal, mais alguma questão? Deu para acompanhar direitinho, gente? Gente, o Renan está entrando agora. Deixa eu achar uma definição. Terrorismo e fordismo são parceiros. Tá vendo? Ó? O máximo de produção e o rendimento com o mínimo de tempo e esforço. Mecanizando o trabalho. Então, ele pensava em trabalhar de forma muito mecânica. Tudo certo? Sim, tá bacana. Almeida, mais alguém, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar as aulas lá. Sempre vai ter uma atividade para vocês complementarem na aula.
Espero um feedback de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Já acabou a aula, 8 horas. Pô, que bom, cara. Aí, professor, caso o senhor for botar algo lá no portal lá, tanto o meu e de algumas outras pessoas não está funcionando, entendeu? Já mandei o e-mail aqui para ver se eles resolvem isso para mim. O meu portal do aluno não funciona. Eu já vou colocar o slide no grupo. O meu também não está funcionando, mas tá todo mundo não. no grupo? Tá, né? Eu mando no Sim, grupo, eu mando no grupo, inclusive o trabalho. Aí quando o portal funcionar bem, vocês colocam lá para mim. Pode ser? Vocês guardam? Tá ok, beleza. Porque aí, se vocês fizerem o trabalho, por exemplo, e me mandam no WhatsApp ou no e-mail, eu vou ter, mas eu preciso que vocês coloquem, beleza? Eu acho que vai dar certinho. Vocês gostaram do vídeo? Beleza. No caso, professor, você está falando assim, o senhor vai passar o trabalho, aí a gente faz e manda para o senhor e depois anexa no portal quando for voltar a funcionar, né? Isso mesmo. Aí Tá o grupo... ok, beleza. Beleza. Valeu, JG. JG é o quê? João? Não, é Júnior. O Júlio. Não, mas você gosta de Júnior, JG ou Júlio? Pode ser Júnior, é porque eu coloquei para criar mesmo o e-mail, entendeu? Ah, beleza. Para pôr quando eu fiz o negócio do match. Entendi. Ô Josmar, o pessoal tem seu telefone aí? Se o pessoal tiver seu telefone é mais fácil, mas... Ah, beleza. Senão você podia mandar. Caio, gostou da aula? Que bom. Ô, Eigon, como é que fala seu nome? É Eigon? Taborda, como é que fala? Eigon. Ô, Eigon, ele não é o melhor do mundo, porque o sistema de saúde do NHS da Inglaterra, é muito melhor. O sistema canadense, ele é perfeito. Porém, no papel, o nosso sistema é muito parecido com o deles. Entendeu? Não, se Deus quiser, vai ter muito para discutir. Ah, Kaique é o nome do seu filho, José? Beleza. E aí, o pessoal do sistema, o José, o Zé Maria, o nosso sistema de saúde, por exemplo, diferente do Canadá. Pra você ter uma ideia, na Inglaterra, se você for ganhar um bebê hoje, a mãe tem dinheiro a um táxi que vai na casa dela buscar ela pelo sistema de saúde deles. O inglês é tão apaixonado com o sistema de saúde dele que teve uma Olimpíada de Inverno, acho que na Inglaterra, que a torcida levantou uma placa, aqueles bandeirões, NHS. É como se estivesse na Copa do Mundo no Brasil, a torcida do Brasil levantasse uma bandeira enorme do SUS. Pra você ter uma ideia de como é que é interessante lá. E a forma de visão de saúde deles é tão diferente da nossa, que, por exemplo, lá o parto, a grande maioria dos partos é por parteira. Inclusive, teve no Brasil, quando eu estava estudante, em 2002, 2003, a parteira real. A realeza lá tem uma parteira específica, todos ganham com ela, né? Ô, Josué, lá na Inglaterra é tudo público, tudo público. Ô, Josmar, essa história é muito bacana, porque o Boris Johnson, o partido dele é contra o NHS, né? E ele tinha uma opinião de acabar com o NHS. E aí, quando ele adoece, ele vai no NHS e na UTI é muito bem tratado. E o Boris Johnson também, o partido dele, ele é de uma opinião, e corrupção lá é mínima, a opinião dele é que contra a imigração. E quem é o principal enfermeiro que cuida dele, o nome do cara é até Luiz, é um imigrante português que morava na Inglaterra como enfermeiro. E ele muda totalmente a visão dele, ele vai para a televisão, inclusive fala o nome do enfermeiro imigrante que cuidou dele no NHS e afirmou, nós temos que cuidar do nosso sistema de saúde. É como se o presidente do Brasil fosse para a televisão hoje e falar, gente, o SUS é perfeito, lute por essa bandeira. É como se fosse isso, ao nível que está o NHS lá.
A corrupção lá, com certeza, Júnior Antunes, é bem menor, bem menor. Eu acho que não existe lugar no mundo que não tenha corrupção, né? Mas aqui no Brasil ela é uma corrupção sistêmica, né? Que vem através dos anos se entranhando, né? E a gente tem esse problema sério aqui para lidar. No Canadá, eles têm um sistema que a gente está tentando. Então, Rai, engraçado, o sistema da Alemanha eu não conheço. O que eu conheço é que a Alemanha ela lidou muito bem com o Covid. A estratégia dela foi uma das melhores do mundo, que é de testagem em massa, coisa que a gente não fez no Brasil, né? Agora, o sistema da Alemanha é um sistema que eu preciso estudar ele. O sistema americano é um dos piores, né? É um sistema que só visa lucro e dá muito problema. Mas o da Inglaterra e o do Canadá. O Canadá tem uma particularidade, virou uma coisa ruim de lidar, né? Eu costumo dizer que eu já lidei com todas as epidemias do mundo, né? Desde 2008 eu estou lidando com pandemias, epidemias. Eu não trabalhei na pandemia de 2003, que foi do parente do Covid, que é o SARS-CoV-1. Mas desde então trabalhando todas as epidemias, né? E algumas características das epidemias que existem de novo na Covid. Mas elas foram amplificadas, elas foram para a televisão. Ela tem profissional de saúde prescrevendo medicamento que não funciona. Quem estava aqui na época da chikungunya vai lembrar. Eles davam um kit chikungunya. Que kit fez um mal danado para os povos, mas os médicos não prescreviam. Eram as pessoas que compravam, né? Então, é mais ou menos isso. Se vocês quiserem, a gente pode discutir pra caramba a Covid, que eu sou apaixonado por essas discussões. Ok, pessoal? Esse vírus foi criado em laboratório? Então, menino, vamos lá. Boa pergunta, Ana Laura. O SARS-CoV-2 representa que tem o SARS-CoV-1. Eu enumero dois grandes problemas para essa pandemia. O primeiro é que o SARS-CoV-1 foi muito fraco, né? Ele não trazia grandes problemas para as pessoas. Então, quase ninguém dava ideia para coronavírus. A gente tinha uma preocupação muito grande com influenza. Quando eu entrei no sistema, na epidemiologia, a gente estava esperando a gripe aviária. Ela acabou não vindo. A gente se preparou muito para a influenza e o Brasil deu show na época. Por causa da gripe aviária, a gente se preparou. Quando chegou a H1N1, a gente já tinha um medicamento, a gente já tinha o Tamiflu, né? A gente já tinha a vacina praticamente pronta, foi muito simples de fazer, muito rápido. Porque a influenza, né, são poucas partes do DNA diferentes. Então, foi muito simples. A gente conseguiu resolver. Agora, o corona, ele pegou a gente de calça curta. O segundo problema é que a China, ela mentiu no tempo. Então, por exemplo, ela demorou muito para divulgar a crise. Como ela demorou muito para divulgar a crise, isso se expandiu no mundo de tal forma. E eu, na minha simplicidade, acredito que não foi só 5 mil mortes na China, né? A China publica 5 ou 6 mil mortes lá. Se nós temos mais de 100 mil no Brasil, a China tem uma população de 1 bilhão e 200 milhões, são 6 Brasis, né? A China é maior de extensão, mas lá tem muita área congelada, então não tem gente vivendo. As pessoas moram bem consolidadas lá. Então, eu acho que morreu muito mais de 100 mil pessoas lá, mas um país fechado, a gente não pode saber. Mas em laboratório não foi feito. Só para a gente ilustrar aqui, se vocês tiverem... Quem quiser sair, pode sair, só para a gente conversar. Mas quem quiser interesse, eu acho bacana. O que é um vírus? O que é um vírus? O vírus é um micro-organismo muito pequeno, que não faz quase função nenhuma. Diferente da bactéria, que ela se alimenta, faz todos esses processos, o vírus é uma proteína com material genético dentro, ponto. E a única coisa que o vírus faz é pegar uma célula, qualquer célula de ser vivo, e jogar o material genético para essa célula reproduzir lá dentro, fazer mais vírus, explodir a célula e ir para outro. Qual é o grande problema de tratar vírus? Você, para matar o vírus, você tem que matar a célula. Então, você acaba tendo que agredir o seu receptor. O cara é o portador do vírus. Né? Isso é um grande problema para vírus. E aí, as pessoas fazem os testes. Os primeiros testes
é in vitro. O que é in vitro? Você pega uma célula, coloca numa placa de Petri e põe um medicamento lá. Aí morre. Mas, por exemplo, esse antivermívoco que está usando aí, a pessoa está usando, ele matou a AIDS in vitro. Em vivo, ele não teve resultado algum. Né? Então, isso é muito complexo e as pessoas acabam usando. Mas, quando a gente pega a crise da chikungunya, teve medicamento também inventado, né? Mas não tinha nenhum político lá falando, tome o coquetel, né? Na época da chikungunya, estava fazendo um elixir de inhame que curava tudo, né? Então, sempre tem o mágico, né? Mas, com certeza, eu não posso afirmar, mas 98% que não foi criado no laboratório, tá? Viu, Ana? Professor. Oi. Outras epidemias que tiveram, eles creio que fizeram uma vacina mais rápido porque já tinha uma doença semelhante, eu acho. Foi pelo menos a influenza foi. Falar. Isso. Só porque que o Covid... Para falar. Porque o Covid, como tem o SARS-CoV-1, não sei direito o nome, isso. Não poderia pegar a base dessa... Se teve alguma vacina para montar essa vacina de agora? O SARS-CoV-1, em 2003, era como se fosse... Não tem quando você fica resfriado, que fica com o nariz coçando? Não tem? É o rinovírus. Sim. Ele foi como o rinovírus. Todo mundo pega, não teve problema nenhum. O MERS, ele teve problema também lá. O MERS é um outro tipo de infecção por coronavírus. Também passou, foi embora, não deu problema nenhum. Ninguém se preocupou de fazer vacina para ele. É o que eu falo. O nosso grande erro foi desconsiderar o coronavírus. A gente nunca imaginou, pode ter algum pesquisador lá na Europa vigiando isso, mas a gente nunca imaginou que um coronavírus ia causar esse estrago. Pelo menos eu, no tempo da epidemiologia, não imaginava. Influenza, a gente vigia e muito. Tem um sistema sentinela no Brasil muito bem feito para influenza. Não tinha para corona. Okay? Então, por isso essa demora para sair a vacina, né? Porque está engraçado assim, a vacina praticamente. Tá sendo muito rápida, né? Está sendo muito rápida. Começar uma vacina do zero, eu não sei, essa vacina da Rússia, eles estão pulando uma etapa dela, né? Eles vão vacinar em massa na fase 3. Na fase 3, a gente vacina um grupo grande de pessoas, mas não todo mundo. Eu tive uma reunião essa semana com o médico, o Dr. José. Ele é um dos maiores nomes de Minas Gerais de vacina. E ele foi contratado por todos os laboratórios, eles contratam para reuniões. O da Inglaterra chamou ele foi lá. O da China chamou ele foi lá. E o dos Estados Unidos chamou ele foi lá. E ele não falou nada dessa vacina da Rússia. Isso que nos assustou. Ele fala, a melhor vacina é a da americana, mas não vai demorar um pouco mais para sair. A vacina chinesa, ela é melhor do que a inglesa, só que é difícil de fabricar, porque você tem que cultivar o vírus para fazer. Então, no Brasil, só o laboratório Butantan vai ter tecnologia para fazer. O da Inglaterra, ele avalia que vai ser o mais fácil de produzir. Então, cada um tem um problema e uma qualidade, né? Eu não sou especialista em vacina, eu participei da reunião com ele por causa do COVID, né? E eu conheço ele da vacina antirrábica. A gente trabalhou muito com vacina de raiva junto. Então, acabei aprendendo muito com ele. Ele é professor lá da Universidade Federal de Belo Horizonte. Então, é basicamente isso. Mais uma questão, meninos? Valeu. Somente. Gente, foi tranquilo, né? Eu gostei de vocês. Eu queria agradecer vocês por vocês terem essa paciência, essa forma de lidar aqui com a aula, de participar. Espero que vocês participem bem. Espero que vocês discutam ainda mais nas aulas, viu, gente? Agradeço a todos vocês. Muito obrigado mesmo, viu, galera? Valeu, professor. Obrigado. Deus abençoe, tá? Eu também, viu? Precisando, qualquer momento, dia ou hora da noite, eu tô lá. Pode me perguntar, não tem problema nenhum.